Amigos, vamos mergulhar hoje em um tema que, embora sério, é fundamental para a nossa compreensão dos tempos e para a firmeza da nossa fé. Não vamos abordar isso com um clima de sensacionalismo ou medo, mas com a clareza e a solidez de quem estuda as Escrituras para estar preparado, não assustado. A figura do falso profeta, mencionada de maneira tão crucial nas profecias bíblicas, especialmente no livro do Apocalipse, não é um personagem de um filme distante. Ela representa um princípio, um padrão de engano que sempre se manifestou na história e que encontrará sua expressão máxima no fim dos tempos. A pergunta como ele vai surgir é menos sobre buscar um nome ou um rosto específico no jornal de amanhã, e mais sobre entender os mecanismos espirituais, sociais e psicológicos que pavimentam o seu caminho e tornam a sua aceitação possível. Nosso objetivo nesta conversa é construir um framework mental, uma estrutura de entendimento, que nos permita discernir não apenas um indivíduo, mas o espírito por trás da operação do erro. Pense nesse estudo como a montagem de um quebra-cabeça. Cada parágrafo será uma peça fundamental, o cenário, as táticas, as promessas vazias, que quando unidas formarão um quadro compreensível e, sobretudo, útil para nossa vigilância. A autoridade aqui não é minha, mas da palavra que vamos examinar juntos. Minha função é ser o professor, o guia que organiza essas verdades complexas em um roteiro linear e progressivo, para que você não apenas ouça, mas retenha e aplique. Prepare o seu coração e a sua mente. Este não é um exercício de especulação, mas de edificação. A tese central que quero propor a você é a seguinte: o falso profeta não surgirá primariamente como um fanático religioso isolado, mas como um unificador pragmático e carismático, emergindo de dentro de uma estrutura religiosa global, sincrética, para resolver crises humanas insolúveis, validando e dando legitimidade divina ao poder político do anticristo. Observe os termos-chave aqui: unificador pragmático, dentro de uma estrutura religiosa, resolver crises, validar o poder político. Este é o cerne. A Bíblia o descreve como a segunda besta, Apocalipse 13:11, que emerge da terra, um símbolo que muitos intérpretes veem como uma sociedade estável, organizada, em contraste com o mar agitado das massas, Apocalipse 13:1. Ele surge como um cordeiro, falando com doçura e paz, mas exerce a autoridade do dragão, que é Satanás. Sua ascensão não será um golpe violento contra a religião, será uma infiltração magistral, uma corrupção da linguagem e dos anseios espirituais da humanidade. Ele não virá inicialmente negando Deus, ele virá redefinindo-o, diluindo-o em um conceito amplo, inofensivo e palatável a todas as crenças. Sua ascensão será a culminação de um longo processo de erosão da verdade absoluta, substituída por uma espiritualidade relacional e utilitária, onde o que importa não é a doutrina correta, mas a experiência subjetiva e a funcionalidade para trazer ordem ao caos. Para completar nossa tese, é vital entender que o falso profeta será o arquiteto da normalização do sobrenatural maligno, tornando o milagre espúrio uma commodity comum e um instrumento de controle social, tudo em nome da unidade e da segurança global. Apocalipse 13:13 e 14 diz que ele fará grandes sinais, até mesmo fazendo descer fogo do céu na presença dos homens. Ele enganará os que habitam sobre a terra com os sinais que lhe foi dado realizar. Este não é um mestre de truques baratos, mas um operador de maravilhas convincentes, de uma tecnologia espiritual pervertida que imitará o genuíno poder de Deus. Sua ascensão, portanto, está intrinsecamente ligada a uma capacidade de produzir o espetacular. Em um mundo faminto por transcendência e por soluções mágicas para problemas complexos, crise climática, colapso econômico, pandemias, ele se apresentará como o grande taumaturgo, o pontífice máximo que pode intermediar entre a humanidade e forças cósmicas. Ele não pedirá fé com base na Escritura, mas na evidência ocular do milagre. E aqui está o ponto crucial. Estes sinais não serão feitos para glorificar a Cristo, mas para dirigir toda a adoração, lealdade e submissão para a primeira besta, o anticristo. Apocalipse 13:12. Ele é o Relações Públicas, o gerente de campanha, o sumo sacerdote de um novo culto global. Sua ascensão será percebida não como uma ameaça,
mas como a última e melhor esperança para um planeta à beira do abismo. Antes de qualquer indivíduo se destacar, o terreno deve ser arado. O surgimento do falso profeta será precedido por um cenário global de caos multifacetado. Imagine um mundo exausto de guerras tribais, de polarização ideológica insolúvel, de crises econômicas cíclicas, de desastres ambientais que ignoram fronteiras nacionais. A sensação dominante será de que a humanidade, com seus sistemas políticos fragmentados e suas religiões em conflito, é incapaz de resolver seus próprios problemas. Surgirá um clamor universal, quase um grito de desespero por unidade, por ordem, por um consenso. Não uma unidade qualquer, mas uma unidade pragmática. Deixem de lado as diferenças doutrinárias que nos separam e vamos resolver o que é prático. Nesse caldo de cultura, a religião organizada tradicional será vista cada vez mais como parte do problema, não da solução. Ela será associada ao sectarismo, ao dogmatismo e à irrelevância. É nesse vácuo espiritual que uma nova voz começará a ganhar força. Uma voz que falará não de sino e redenção, mas de paz global, harmonia com o cosmos, ética universal e espiritualidade prática. Será uma voz ecumênica ao extremo, capaz de sentar à mesma mesa líderes de todas as crenças, encontrando um denominador comum espiritual vazio, de verdade, mas cheio de boas intenções. Este é o pé do palco. Quando esse indivíduo surgir publicamente, sua primeira e mais poderosa ferramenta será a sua persona. Lembre-se, ele tem 2 chifres como um cordeiro. A imagem do cordeiro é profundamente simbólica. Inocência, gentileza, sacrifício, uma conexão direta com a imagem de Cristo. Ele se vestirá de mansidão. Sua carisma não será agressivo ou autoritário. Será magnético, calor, convincente pela aparente humildade. Ele usará uma linguagem cuidadosamente lapidada. Palavras como amor, paz, unidade, cura do planeta, família humana, Deus, ou o divino, ou a consciência universal em todos nós serão seu vocabulário padrão. Ele evitará meticulosamente termos que dividem: pecado, juízo, exclusividade de Cristo, arrependimento. Em vez disso, falará de plenitude, potencial humano, despertar coletivo. Ele será um mestre da comunicação, usando histórias emocionantes, apelos à compaixão e uma imagem de conciliador supremo. Em um mundo de vozes ásperas, a dele será um bálsamo. Ele parecerá a antítese de um ditador religioso, parecerá um guia espiritual, um sábio global. Esta máscara de cordeiro é fundamental porque desarma a crítica. Quem ousaria atacar alguém que só prega amor e unidade? Esta fase é a sedução, a conquista da confiança através da identificação com os anseios mais nobres, mas direcionados de forma errada do coração humano. Ele não criará uma seita nova a partir do zero. Isso demandaria muito tempo. A estratégia será a infiltração e a corrupção de estruturas religiosas existentes. Apocalipse fala dele surgindo da Terra, um sistema já estabelecido. Pense nas grandes instituições religiosas globais, ecumênicas, que já têm infraestrutura, influência e mídia. O falso profeta provavelmente já estará dentro de uma dessas estruturas, possivelmente em uma posição de alto escalão, mas não a mais alta. Ele será o teólogo inovador, o diplomata da fé, o secretário-geral carismático de um concílio mundial de igrejas ou de um parlamento das religiões. Sua ascensão será gradual. Ele proporá diálogos, fusões, declarações conjuntas em nome da relevância e do impacto social. Aos poucos, a doutrina central será esvaziada em favor de uma agenda ética e social comum. Eventos espetaculares de avivamento ou milagres começarão a ser associados a seu ministério, atraindo as massas e silenciando os críticos dentro da própria instituição, que serão taxados de fundamentalistas ou resistentes ao novo mover. Ele usará a máquina burocrática e de comunicação da instituição para amplificar sua voz, até que ele, e não a doutrina histórica, se torne o ponto central. Ele corromperá o sistema usando sua própria linguagem e autoridade contra ele. Este é o momento decisivo. O falso profeta não tem um projeto político autônomo. Seu objetivo é dar legitimidade espiritual e religiosa ao projeto político do anticristo. Quando o líder político global, a primeira besta, surgir,
trazendo soluções aparentemente geniais para os problemas do mundo. Paz no Oriente Médio, um novo sistema econômico estável, governança global. Ele encontrará resistência. Resistência de quem valoriza a liberdade, a soberania nacional e, sobretudo, de quem é fiel a Cristo. Como quebrar essa resistência? Aqui entra o falso profeta. Ele se levantará e, usando sua imensa autoridade religiosa e moral, dirá ao mundo: este líder é a resposta. Vejam, seus feitos são abençoados pelo divino. Eu testemunho que ele é aquele que nós esperávamos. Ele apresentará o anticristo não como um mero político, mas como uma figura quase messiânica, a culminação da jornada espiritual humana. Esta aliança entre o poder religioso corrompido e o poder político absoluto criará uma força totalitária inédita. O falso profeta usará seu púlpito global para canonizar a agenda do anticristo, transformando obediência política em um dever religioso e dissidência em um pecado contra a unidade da humanidade e contra Deus. Com a aliança firmada, a máscara do cordeiro começa a escorregar, revelando a boca de dragão. A persuasão carismática dá lugar a um controle sobrenatural e econômico coercitivo. O falso profeta, para forçar a adoração à primeira besta, realizará grandes sinais. Apocalipse 13:13. Estes não serão ilusões, mas manifestações reais de poder espiritual, porém de origem demoníaca. Poderá ser a cura de doenças, a manipulação de elementos climáticos ou até uma imagem falante do anticristo. O objetivo é criar uma prova irrefutável, aos olhos do mundo, de que este poder é legítimo e divino. E então, ele instituirá o sistema de controle final, a marca. Ele dará fôlego à imagem da besta e fará com que todos recebam uma marca na mão ou na testa para poderem comprar ou vender. Apocalipse 13:16-17. Note, o falso profeta é o executor técnico deste sistema. Ele pega a autoridade do anticristo e a operacionaliza em um mecanismo espiritual econômico global. A marca não é apenas um chip ou tatuagem, é um símbolo de lealdade cultual, uma perversão do selo de Deus. O surgimento do falso profeta atinge aqui seu ápice. Ele mudou de um unificador simpático para o grande inquisidor digital, usando o milagre para iludir e o controle econômico para esmagar. Para fixar esse framework, vamos construir uma história hipotética, uma parábola moderna. Imagine um futuro próximo. O Conselho Mundial pela Harmonia das Fés, CMHF, ganhou um novo secretário-geral, o Dr. Elias. Homem idoso, voz suave, olhos cheios de compaixão. Após uma série de desastres ambientais sincronizados que paralisam o globo, o CMHF convoca um Concílio Planetário de Súplica. Dr. Elias lidera, na TV Global, um momento de silêncio contemplativo por todas as tradições. Durante a transmissão, de forma inegável e filmada por 1000 câmeras, nuvens sobre uma região árida se abrem e uma chuva salva plantações à beira da destruição. Cientistas ficam perplexos. O Dr. Elias, humildemente, atribui o evento à súplica unida da família humana. Sua fama explode. Ele não pede dinheiro, não funda uma igreja. Ele viaja, mediando conflitos, sempre pregando a ética universal do cuidado. Ele se torna o rosto de uma espiritualidade funcional e não conflituosa. Nesta história, vemos os parágrafos 4, 5 e 6 em ação. O cenário de caos, a máscara do cordeiro, Dr. Elias, e a infiltração em uma estrutura existente, CMHF. O milagre da chuva é o primeiro sinal, ainda genérico, que constrói sua credibilidade. A história continua. Enquanto o Dr. Elias, nosso falso profeta em desenvolvimento, acalma os espíritos, um jovem e brilhante líder geopolítico, Adrian Kroll, o anticristo em formação, surge. Ele propõe e consegue um tratado de paz histórico no Oriente Médio, seguido de um novo sistema financeiro digital global que estabiliza economias em colapso. A imprensa o celebra, mas críticos o acusam de autoritarismo velado. Numa cena decisiva, no Fórum Econômico Global, Adrian Kroll é entrevistado. Perguntado sobre suas inspirações, ele diz que segue a ética universal do cuidado.
O Dr. Elias é a minha bússola moral. Dias depois, em uma cerimônia conjunta, Dr. Elias, diante dos líderes de todas as religiões, coloca as mãos sobre Adrian Crowe e declara: este não é apenas um líder político, ele é um kairos, um momento oportuno da providência para a humanidade. Sua obra é sagrada. Apoiá-lo é um ato espiritual. A partir desse momento, a imprensa que criticava Crowe silencia ou é descreditada. Aderir ao plano de Crowe deixa de ser uma opção política, torna-se um sinal de iluminação espiritual e responsabilidade global. Aqui vemos o parágrafo 7 em cores vivas, a aliança estratégica, onde o poder religioso corrompido santifica o poder político tirânico. O clima muda. A paz de Crowe exige concessões. Ele propõe um registro de identificação universal para a segurança e eficiência econômica, integrado ao seu sistema digital. Alguns grupos religiosos, principalmente cristãos evangélicos, conservadores e outros que se recusam a negar suas verdades exclusivas, denunciam um sistema como potencialmente opressivo. São taxados de terroristas da divisão e inimigos da unidade humana. Então, Dr. Elias convoca outro evento global. Ele anuncia que, para provar a natureza sagrada da nova era e silenciar os duvidosos, um sinal será dado. Diante de uma estátua simbólica que representa o espírito da unidade humana, que todos associam a Crowe, ele ordena que o fogo do céu acenda o coração desta assembleia. Um raio laser ou um fogo real, de origem tecnológica ou demoníaca, desce e acende a tocha da estátua. O mundo se maravilha. Dr. Elias então decreta: a partir de agora, a lealdade ao registro, que é lealdade ao nosso futuro compartilhado, será selada com um sinal voluntário na mão. Somente os registrados terão acesso pleno à nova economia. Aos que resistem, ele diz, com tristeza no olhar: lamento, sua escolha pela separação os coloca fora da comunhão humana. A máscara caiu completamente. O cordeiro mostrou os dentes de dragão. O parágrafo 8 se materializa, o sinal espetacular seguido do mecanismo de controle econômico e social. Então, como os crentes naquela época, e nós em princípio hoje, discerniriam isso? Não pelo carisma de Dr. Elias, nem pelos seus milagres, nem pela paz aparente de Crowe. O discernimento vem de um framework construído na palavra. Os verdadeiros crentes avaliariam pela fonte da autoridade, a Bíblia versus novas revelações, pela natureza de Cristo, único Salvador versus um de muitos mestres, e pelo fruto final, glorifica a Jesus ou a um homem e a um sistema. Eles veriam que por trás da linguagem bonita, o sistema de Dr. Elias e Crowe exigia a negação da exclusividade de Cristo, João 14,6, e a adoração a um homem, recusar-se a adorar qualquer um além de Deus, Apocalipse 19,10. O milagre do fogo, embora impressionante, seguiria um padrão de engano previsto, Mateus 24,24. A marca seria a antítese do selo do Espírito Santo. Essa história não é uma previsão, mas um exercício que coloca carne nos ossos da profecia, mostrando como o surgimento é um processo, não um evento, e como ele apela às nossas necessidades mais profundas para nos desviar da verdade mais profunda. Portanto, amigo, ao final deste nosso estudo, o que levamos? Não um roteiro de medo, mas um mapa de discernimento. O surgimento do falso profeta não será um evento isolado e bizarro. Será a colheita, lógica e terrível, de uma civilização que trocou a verdade de Deus pela funcionalidade, a adoração ao Criador pela adoração à criação e à unidade humana autônoma. Ele surgirá como a solução para o caos que a própria rejeição a Deus gerou. Sua trajetória será da sedução para a cooptação e da cooptação para a coerção. Ele se aproveitará da fome espiritual para oferecer veneno embalado como alimento. A lição mais crucial para nós, hoje, que vivemos nos estágios iniciais desse cenário, é a de cultivar um amor profundo e um conhecimento íntimo da pessoa de Jesus Cristo, tal como revelado nas Escrituras. É esse relacionamento, fundamentado na verdade, que nos ancorará
quando os ventos de doutrina enganosa e sinais espetaculares começarem a soprar com força. Nosso chamado não é para marcar datas ou perseguir suspeitos, mas para sermos sólidos como a rocha, capazes de distinguir a voz de bom pastor da voz do estranho, mesmo quando o estranho se veste de cordeiro. Esse conhecimento não pode ficar apenas na nossa mente. Precisa descer ao coração e se tornar convicção e dependência. E não há nada que solidifique mais a verdade em nós do que um momento de conversa honesta com o Pai. Por isso, quero te convidar a uma interação muito especial. Em vez de eu simplesmente orar por você, quero que você participe ativamente. Vamos fazer uma oração de clareza e firmeza. Se você quer pedir a Deus discernimento para os tempos em que vivemos, firmeza para não ser enganado por nenhuma voz que se afaste de Cristo e coragem para permanecer fiel, independentemente do custo, eu quero que você diga, em voz alta ou no seu coração, um simples amém agora. Esse amém é o seu sim a esse pedido. Vamos transformar esse estudo em uma súplica. Nos comentários, se estiver em uma plataforma que permita, você pode escrever amém ou preciso desse discernimento. Vamos nos unir nesse propósito. Estou aqui com você. Vamos orar? Pai Celestial, nós te agradecemos porque Tu és a verdade. A Ti que revelaste plenamente Teu caráter em Jesus, nós viemos hoje. E é com os olhos fixos nele que nós nos achegamos. Senhor, diante de tudo o que estudamos e refletimos, nós te pedimos primeiro por discernimento. Dá-nos um espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento de Ti. Que a Tua palavra seja a lente através da qual vemos o mundo. Que nenhum carisma, nenhum sinal espetacular, nenhuma promessa de paz falsa nos desvie do simples e puro amor a Cristo. Em segundo lugar, Pai, nós te pedimos firmeza. Fortaleça a nossa coluna vertebral espiritual, que, quando a pressão para conformar, para ceder, para aceitar um evangelho diluído vier, nós possamos ter a coragem de permanecer de pé, mesmo que seja de pé sozinhos. Nos enche do Teu Espírito Santo, que é o selo da nossa aliança contigo. E, por fim, Pai, pedimos por um amor crescente, que o nosso amor por Ti e pela Tua verdade seja tão grande que qualquer imitação nos cause estranheza. Guarda os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. E que a nossa vida, até que Ele venha, seja um testemunho claro da genuína esperança que só existe em Ti. Nós oramos isso não confiando na nossa própria força, mas na fidelidade da Tua promessa. No nome poderoso e exclusivo de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com cada um de vocês. Permaneçam firmes.